Há exatos um ano, o Talibã recuperava o poder no Afeganistão depois de quase uma década de interferência norte-americana depois dos atentados de 11 de setembro. A retirada americana foi completamente desastrosa, o que mostrou uma fraqueza do governo de Joe Biden, que ainda estava no início do mandato. No dia de hoje, vamos repercutir aí esse momento tenebroso que o Afeganistão vive nesse momento. Podemos afirmar que é um momento de treva no país. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação, e você já sabe, muito conteúdo, mas a notícia de hoje não é nada legal. A notícia na verdade é triste demais, porque eu não sei se você se lembra, um ano atrás os Estados Unidos saiu com o rabinho entre as pernas do Afeganistão de maneira atrapalhada, deixando para trás equipamentos, base militar e principalmente um país com completa desesperança, se é que essa palavra existe. O desespero lá foi gigante porque simplesmente voltou ao poder um dos grupos mais radicais que existem no planeta, o Talibã. E nós vamos repercutir isso no dia de hoje, a gente tem muita coisa para falar. Eu já vou colocar aí a primeira manchete na tela para você, manchete da CNN Brasil, que diz assim no seu título: Talibã um ano depois, como retomada do poder pôs credibilidade dos Estados Unidos em xeque. Galera, infelizmente, quando o Talibã retorna, a vida dos afegãos piora, mas assim, piora muito. O país volta a passar fome e, inegavelmente, a mulher é a mais afetada nesse processo. Mas já já a gente fala das mulheres, tem uma manchete exclusiva só para a gente conversar sobre isso. Vamos para as letrinhas pequenas? Um ano depois da tomada de Cabul pelo Talibã, duas realidades se consolidam dentro e fora do Afeganistão. O movimento fundamentalista se agarra solidamente ao poder, apesar das dificuldades econômicas e das pressões externas. E os Estados Unidos põem em prática a sua nova estratégia de projeção de poder sobre o mundo. Então, o que seria isso, essa nova estratégia de projeção de poder? Na verdade, galera, o que aconteceu no Afeganistão foi o seguinte: os Estados Unidos passou mais de uma década no país com intervenção direta, gastou mais de $1 trilhão nessa guerra. Eles literalmente destruíram o Afeganistão, tudo bem que não tinha muito para destruir na época, e depois eles reconstruíram o país. De fato, os Estados Unidos foram responsáveis por uma ampla reforma de infraestrutura, garantia da democracia, uma democracia extremamente frágil, mas ainda assim uma democracia, montaram uma força armada relativamente poderosa para os padrões locais, né, para o Afeganistão. Mas simplesmente muitos soldados americanos morreram nos primeiros anos de batalha e principalmente nos anos seguintes. E, cara, estava claro demais que a opinião americana não queria mais apoiar uma guerra que já durava mais de uma década, com morte de soldados americanos e principalmente com o gasto do dinheiro dos impostos do cidadão, do contribuinte. Para que eles iriam gastar aí tanto dinheiro se o principal objetivo no Afeganistão era desarticular as células terror, você sabe o resto aí, não dá para falar essas palavras que o YouTube corta o alcance. Eles foram lá, conseguiram capturar o Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, o grupo terror, você sabe do que eu tô falando, foi basicamente eliminado. Basicamente não, né? Ainda existe, mas os principais líderes acabaram sendo caçados e inclusive não deixaram de viver, digamos assim, né? Mas o que acontece é o seguinte: simplesmente a população americana não quer mais apoiar isso, o objetivo teoricamente havia sido conquistado e o Joe Biden simplesmente retira todas as tropas. O problema é que o Joe Biden teve zero habilidade para conduzir isso, porque ele não era o único que falava sobre isso. O seu antecessor e o antecessor do antecessor, ou seja, o Donald Trump, que veio antes do Biden, e até o Barack Obama, que veio antes do Trump, falavam sim de retirar as tropas do Afeganistão, porque ninguém mais aguentava essa intervenção. A grande questão é, os Estados Unidos montaram um exército muito bom para o Afeganistão. Inclusive, eles tinham força aérea com aviões brasileiros. O Super Tucano, avião que é sucesso internacional de vendas, faz o patrulhamento da Amazônia, foi comprado, helicópteros, tudo blindado, foi dado tudo para o exército afegão. O exército afegão não resistiu nem 24 horas. Ou seja, a grande questão, ao meu ver, é que um país que quer ser livre, ele precisa tomar a liberdade, a democracia nas suas mãos. O povo afegão tentou se garantir nos Estados Unidos e no dia que os Estados Unidos foram embora, eles ficaram lá, mesmo com os Estados Unidos gastando
milhões não, gastando trilhões para refazer o Afeganistão, fazer daquele país uma democracia. Os próprios afegãos não conseguiram se reorganizar, muita corrupção no governo, militares envolvidos aí com aqueles grupos que foram, né, expulsos do poder, e isso fez com que o Afeganistão caísse de maneira muito fácil nas mãos do Talibã, que agora, meu amigo, se agarra ao poder e já busca alianças internacionais, alianças com a China, alianças com a Rússia de Vladimir Putin, porque uma vez que existe um vácuo de poder agora naquela região do Afeganistão, essas duas nações que querem aí se tornar hegemônicas no mundo, Rússia e China, num contraponto aí aos Estados Unidos, já buscam aí relações diplomáticas, já buscam não, né? Desde o ano passado, buscam em relações diplomáticas com o Talibã. O Talibã se apega ao poder e os Estados Unidos agora tentam fazer o seguinte, financiar grupos para lutar contra o Talibã ou contra os seus inimigos. É o caso, por exemplo, da Ucrânia. Os Estados Unidos financia, arma, mas não envolve mais diretamente os seus soldados. Essa é a nova estratégia americana, porque a opinião pública americana não está mais afim que vidas americanas se percam em campos de batalha estrangeiros. Mas olha só como é que a situação ficou muito triste para o povo do Afeganistão. Se liga na manchete do G1. Um ano de escuridão no Afeganistão, diz Malala sobre o poder do Talibã no país árabe. Você sabe quem é a Malala? A Malala é aquela menina incrível que infelizmente, né, levou um tiro na cabeça quando ela morava lá no Paquistão, justamente pelo Talibã. E sabe o que a Malala defendia? A Malala defendia o direito das meninas, das mulheres de irem à escola, porque infelizmente esses grupos radicais são grupos que defendem a ignorância, eles fazem um culto à ignorância, principalmente a feminina, como se a mulher fosse apenas um objeto do homem que tem que servir a masculinidade ali, e ali de fato não tem nem o que falar, não tem como tecer qualquer tipo de comentário que não seja diminuindo aí a figura do Talibã, que é um grupo extremamente radical que deveria ser banido, exterminado da face da terra. E a Malala conseguiu sobreviver graças a Allah. Graças a Deus, ela sobrevive e ela vai para o Ocidente, se formou recentemente, se não me engano, em Oxford. Ela se formou, não sei qual foi o curso que ela se formou, mas virou uma celebridade internacional, já ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ela fala o seguinte nas letrinhas pequenas, abre aspas aí para Malala, que no próximo ano estejamos comemorando e celebrando um governo eleito que permita que todas as mulheres e garotas cheguem ao seu potencial pleno, pediu ela. Pois é, galera, o que ela está pedindo, na verdade, é uma intervenção internacional. Malala, posso te falar uma coisa? Não vai acontecer. O mundo do jeito que está hoje, nenhuma nação vai intervir no Afeganistão para garantir nada para a população afegã. E aí, como sempre eu falo, um exemplo que fica sempre para nossa nação. Se você quer a paz, você tem que estar preparado para a guerra. A população do Afeganistão não se preparou. A população do Afeganistão, mesmo com investimento americano, não tomou nas suas mãos a rédea do seu destino. E o que aconteceu? Um grupo radical, um grupo terror, você sabe aí, e um grupo extremista foi lá e retomou o poder. E eles sabiam que isso podia acontecer, sabiam disso. Então não eram os Estados Unidos que tinham que garantir a segurança do Afeganistão, é o próprio povo afegão que deveria ter feito isso, uma vez que os Estados Unidos treinaram, armaram, formaram pilotos de helicóptero, de avião de caça, de blindados, tudo isso. Mas eles não duraram 24 horas. É claro que a questão é muito mais complexa, não é tão simples assim, mas galera, oportunidade de se manter como um país livre dessa tirania, os afegãos tiveram. Infelizmente, Malala, eu acho que o povo do Afeganistão ainda vai sofrer por muito e muito tempo. Principalmente se o Talibã conseguir aí, estreitar relações internacionais com esses países, Rússia e China. Até porque a Al-Qaeda já voltou ao Afeganistão. A Al-Qaeda não foi extinta, ela perdeu muita força, seus principais líderes e financiadores foram exterminados, mas ela ainda continua existindo, infelizmente. Galera, olha o quão emblemático, quão forte é essa imagem aí. As mulheres do Afeganistão só saem às ruas desse jeito aí. Nem o branco do olho elas podem mostrar. O quão triste é isso aí para uma sociedade que passou aí durante 10 anos vivendo aí, sentindo o gosto da liberdade, protegida pela maior potência do mundo, os Estados Unidos. Mas infelizmente
o fim do Afeganistão, a falta de liberdade, acredito que vai durar por muito tempo. Galera, hoje era isso que eu queria falar para você, quero saber a sua opinião. Você, o que você acha do Afeganistão? O que você acha do Talibã ter voltado ao poder? E principalmente, o que você acha do governo Biden em relação a isso? Você acha que o Biden fez certo em retirar suas tropas? Mas antes de comentar, leve em consideração tudo que eu falei. Imagina aí se os soldados americanos continuassem lá gastando dinheiro dos contribuintes americanos, muitos deles morrendo no Afeganistão. Você acha que os americanos deveriam continuar no Afeganistão defendendo o país ou os afegãos deveriam ter se preparado melhor para proteger o seu próprio território? Quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo, que os comentários são abertos a vocês e, como eu sempre digo, eu leio todos os comentários. Pode acreditar, por enquanto ainda dá, é só colocar lá que eu leio todos sim. Se, né, dependendo do comentário lá, eu ainda respondo você. Tamo junto? Se você tá gostando, chegou até aqui, poxa, dá uma moral pro canal, deixa seu like, espalhe esse vídeo para todo mundo e ó, clica aqui na logo do canal, se inscreva, badala o sininho das notificações, porque a gente vai chegar aos 100 mil esse ano. Vem participar desse movimento, já já a plaquinha de 100 mil chega aqui pro canal. Tamo junto? Beijo do Toby, fica com Deus, lembrando que hoje, meio-dia, tem vídeo aí das eleições aqui no Brasil. Te espero lá daqui a pouquinho no vídeo do meio-dia. Fui!